Olá a todos, é muito bom falar com vocês. Vamos agora, nesse momento, conversar sobre um assunto que é extremamente interessante. A manipulação no planeta Terra aconteceu depois da discussão, briga entre grupos que aqui dominavam, que nós conhecemos aí como Enki e Enlil. Tem as classes dos Dracos, né? E tem uma série de fatores que ainda não ficou claro aos que ainda estão começando os estudos no sentido de acordar e despertar para qual é o jogo de forças que domina o planeta Terra. No momento atual, nós temos vários fatores que compelem o ser humano a ter uma vida, por não dizer miserável, e por não dizer totalmente incomunicável com o que ele é verdadeiramente. Os chips de controle estão implantados de diversas formas, seja na alimentação, seja nos aparelhos de comunicação, sejam nas torres de controle, sejam nas barreiras de frequência, sejam nas pessoas tóxicas que convivem com todos, sejam pelas contra-informações e informações negativadas com muitos pontos de subliminares para baixar a vibração e colocar a pessoa numa holografia onde ela não consegue estabelecer em si um campo vibratório de alegria, felicidade, paz e contentamento, ficando ela presa no medo, na dúvida, na angústia, na ansiedade, nos vários fatores sociais que hoje acumulam e todo mundo dá o nome de estresse. Quando chega no final do dia, todo mundo chega já quase que esgotado. E se você fizer uma pesquisa, você chega na pessoa e pergunta: você trabalhou hoje? Sim, trabalhei. Como que foi no seu trabalho hoje? Ah, muita coisa. Tá, muita coisa o quê? Ah, muita coisa, eu trabalhei bastante. Você trabalhou mesmo? Eu posso pedir a sua mais sincera, eu não vou contar para ninguém. Seja sincero. Na escala de tempo, vamos colocar que você trabalhou 1 hora. E nessa 1 hora, quanto você produziu em tempo? A pessoa abaixa a cabeça e confessa: não, realmente, por quase 60 a 70% do tempo eu não trabalhei. E é isso que acontece na maioria das empresas, na maioria das escolas, na maioria das famílias. As pessoas não conseguem pré-elaborar nenhuma ideia crítica. As pessoas sentam para realizar um projeto e já ficam desincronizadas com aquilo. E nesse vídeo aqui, que é o primeiro da série, nós vamos falar justamente disso. O mecanismo de manipulação dos negativos começa primeiramente em desarticular sua mente do que faria você dar um salto de produtividade, ser uma pessoa exemplar. Podemos sempre avaliar que nós somos uma espécie que tem uma capacidade gigantesca. São grandes os feitos nessa humanidade, mas se você observar, é por 1, 2, 3. Tão poucas pessoas fazem a grande diferença em uma época. Não é porque eles são superdotados, não é porque eles são diferenciados, não é porque eles são mais evoluídos que nós. É porque eles procuraram profundamente conhecer a si mesmo. E principalmente não participaram de jogos para manipular a massa. É tão complicado falar desse assunto porque quantas pessoas não estão hoje trabalhando em empresas? Por exemplo, se você trabalha numa empresa que ela vende propagandas, você sabe que a maioria das propagandas hoje está ancorada no sistema de manipulação. E isso
quando você começa a fazer um estudo, começa a se autoconhecer, você já tem que constatar as primeiras questões no seu universo particular. E aí começam os dilemas. A pessoa vai começando a enxergar e ver que ela participa de um jogo de manipular a massa. Sofre. E por fim abandona o autoconhecimento. Outras pessoas são no serviço público. Uma máquina de produzir ineficiência. Um sistema que foi criado por organismos como você já conhece, Roma, Grécia. Vários são as civilizações e as épocas que formataram o que nós temos hoje de serviço público. Em alguns países exemplares, muito eficientes e muito enxutos. Fazem o seu papel, mas não são exemplos mundiais, porque isso não é o interesse desses seres que manipulam. Nesse vídeo, o foco é o trabalho. Se vocês já observaram desde a primeira fala, eu estou focando aqui justamente no que mais é crítico no planeta Terra. O ser humano, ele não consegue produzir. Ele não consegue formatar uma ideia fora dos padrões da Matrix. Por quê? Seja um cientista, seja um professor, seja o que for, nós temos vários mecanismos que estão hoje preparados para estabelecer na pessoa um sistema que nós chamaríamos de travar a pessoa quando ela estiver num ponto de fazer uma diferença nesse mundo. A nanotecnologia, hoje, aplicada nos diversos meios, e não pense você nanotecnologia como no sistema eletrônico somente. Nós temos os sistemas bioativados. Se você pensar bem, quantos não são os medicamentos que têm nanotecnologias dentro deles? Os alimentos transgênicos, as ondas de Wi-Fi. Você pode modular uma onda X para que a pessoa possa, a partir daquilo, mudar todo o seu campo frequencial, neural, e nisso reverberar como um dominó no seu campo emocional, levando a pessoa a uma tristeza que ela não sabe de onde veio, uma angústia que ela não sabe de onde veio. Quantas não são as pessoas que de repente durante o dia falam: nossa, mas me deu uma tristeza agora? Por quê? Será que a pessoa nunca se perguntou? Por que ela sentiu uma tristeza? Quantos são os seres que passam situações de doenças, vão no médico, está doendo uma parte do corpo, faz raio-x, nada, tomografia, nada, exame de sangue, nada, todos os exames possíveis na medicina, nada, o médico fala: oh, infelizmente nós não sabemos o que você tem, procure um psicólogo. Ou seja, a somatização do que a nanotecnologia faz nesses compostos que são muito mais do que só isso, é provado em tudo aquilo que a ciência atual desconhece ou omite, porque nós sabemos que há uma omissão imensa de todos os profissionais, porque quem tem que receber seus salários, tem que manter suas carreiras, sua zona de conforto. Um grande médico, que é o Dr. Bezerra de Menezes, se vocês lerem a obra de Bezerra de Menezes, vocês vão entender o que é um médico verdadeiro. Então, nós temos médicos, sim, que trabalharam, né, na senda espiritual e que encarnaram na Terra e mostraram como é o verdadeiro ofício de um médico. Tá? Partindo desse princípio, o que nós temos hoje são seres que, além de envenenar os outros, envenenam seus próprios parentes. É uma consciência totalmente reptiliana. É o poder, é o dinheiro. Só que não estamos falando aqui dos reptilianos. Existe uma classe de seres, não vamos nominar nesse primeiro vídeo, que manipulam os reptilianos, os draconianos, manipulam os seres humanos, manipulam os seres zeta-reticulianos,
manipulam os Greys, manipulam toda uma classe de espíritos que estão presos ainda nessa dualidade. E a manipulação deles é justamente para descer numa manipulação maior na massa humana. Então, como nesse primeiro vídeo nós vamos falar desse composto do trabalho, quanto mais insatisfação no trabalho as pessoas tiverem, melhor para eles. Insatisfação traz ansiedade, traz medo, traz autoculpa, traz decepção, traz angústia, traz raiva, e tudo isso gera energia, que é um plasma que eles adoram, para os alimentar. Esses seres não encarnam na Terra, eles estão totalmente fora do que nós chamamos de espectro de análise do ser humano, e eles deitam e rolam, porque não há sentimento nesses seres. Eles se alimentam de emoções, mas não as têm. Agora, o que é mais importante quando a gente diz de trabalho, na questão que a gente diz de ambientes corporativos, é você começar a entender como é que funciona o jogo. Saiu da sua casa para trabalhar? Faça uma meditação, nem que seja por 10 minutos. Sente num lugar na sua casa que tenha paz, levante um pouco mais cedo. Faça isso, bote uma música bacana no teu ouvido, se puder no fone de ouvido. 10 minutos, visualize você saindo da sua casa, indo para o seu trabalho, elaborando bem as suas tarefas, finalizando o dia em paz, voltando para sua casa e estando muito feliz. Em 10 minutos você consegue fazer uma visualização bacana, com todos os pontos que a gente chama de entroncamento, para você criar aquilo que a gente chama pontos de cristais que vão ficar no caminho desse seu dia, que são mapas, que cada vez que você passar por eles, você será ativado a agir daquela forma, ou seja, positiva, luminosa. E isso vai tirar você do contexto desses dominadores. Outra situação importante nessa meditação é sempre enxergue você sorrindo, enxergue você alegre, enxergue você tranquilo e sempre tratando as pessoas com amor. Compreenda que essa meditação ela é uma projeção do seu dia. Você é totalmente colocado numa holografia quando você não cria a tua realidade. Então aqui o que eu estou passando a você é, antes de ser dominado, feche, como se você fechasse num campo de força, toda a sua realidade e cocrie as cenas que você vai passar. Nisso você vai ter surpresas inimagináveis conforme você vai evoluindo. 30 dias dessa técnica bem elaborada já limpa a pessoa de toda e qualquer manipulação no trabalho. A produtividade dela vai crescer em tal ponto que ela jamais imaginou. Mas o ser humano tem uma triste situação. Ele nunca leva a sério o que é passado a ele. Pouquíssimos de vocês, e sequer talvez nenhum, farão essa meditação por 30 dias. Não que vocês não queiram, mas porque os seres que dominam vocês, e nos domina, porque eu vou me incluir também, eles já deixam preparado toda uma série de assédios e vão complicar o seu dia de manhã para você não acordar cedo. E quando você acordar, você vai ficar com preguiça de fazer a meditação. E quando você fizer a primeira meditação que você não conseguir pré-elaborar, porque a sua mente toda intoxicada talvez não consiga fazer essa criação, você vai desistir. Então, saiba que é um caminho de Hércules. Não adianta querer uma vitória se você não batalhar. E é luta mesmo. Não é no sentido de vencer a humanidade ou os problemas, mas a si mesmo. Vencer a si mesmo na procrastinação, vencer a si mesmo no mau humor, vencer a si mesmo no orgulho, vencer a si mesmo no egoísmo. Fazer de você um exemplo humano. 99% das doenças se curam com o bem-estar. Quando você está num bem-estar, quando você vibra uma alegria, uma felicidade, nada no universo faz mal a você. Então, é muito importante que nós possamos sempre compreender
que como que vamos ficar blindados da manipulação desses seres. Não importa quais os nomes agora, não importa qual o mecanismo que eles usam. O primordial que nós precisamos saber é a forma de não sermos atacados, a forma de não sermos manipulados. Você só não é manipulado quando você está neutro, quando você está sendo feliz. Quando você está feliz, você está neutro. Quando você está alegre, você está neutro. Existem 2 pontos de superativação que eles enxergam. A extrema excitação, sabe aquelas pessoas extremamente excitadas? E quando a gente diz isso, pessoas exageradas, elas não são alegres, elas são extremamente excitadas, exageradas. Aquilo não é uma alegria saudável. Nós falamos da alegria saudável, aquela pessoa alegre, harmônica, pacífica. Então não adianta você exagerar. Fique no meio, fique na medida da tranquilidade e da harmonia. Assim, você estará blindado de tudo, além desses seres, de tudo que poderia causar-te mal. Inclusive, nesse ponto, você irá se abrir muito para as novas energias que estão penetrando aqui. Energias da luz, energias da nova consciência, energias da nova terra. O aporte energético só é dado àqueles que têm o cardíaco dilatado. E isso só é possível para pessoas que conseguem pré-elaborar cenas. Cenas como eu já detalhei aqui. Crie o momento de você chegar na sua casa, onde você trata todos os seus parentes bem. Crie o momento de você dormir, onde você vai dormir e vai projetar-se astralmente, indo para lugares para estudar, para se capacitar, para ajudar, não importa. Crie as cenas. Quando for dormir, já starta aquele pensamento que amanhã eu acordarei muito bem, muito disposto, muito feliz e muito alegre. Então, tudo aquilo que nós cuidamos floresce. Esse primeiro vídeo é justamente para dar esse tom para vocês, o quão é importante a gente estar com um pé atrás, no sentido de, antes de que me manipulem, eu já criei o meu campo de força. Antes que criem uma holografia para mim, eu já criei a minha. Antes que venham implantar coisas em mim, eu já implantei em mim. Você pode se autoprogramar. Você pode se auto-hipnotizar. Você pode se auto-colocar numa situação de bem-estar, de alegria. Você tem a força. Nesse momento eu convido você para serenizar seu coração, tranquilizar sua mente e entrar em vibração com os grandes mentores. Com essas questões que nós estamos vivendo atualmente, nós temos que lembrar sempre que os mestres estão por nós, mas eles não farão o trabalho por nós. Eles estão por nós, pois se estamos trabalhando compenetradamente, fazendo tudo aquilo que é proposto, criando ambientes luminosos, tendo a mente pacífica, toda e qualquer energia que necessitarmos, todo e qualquer bem material que necessitarmos, tudo que precisarmos nos será dado. A todo aquele que pede, vos será dado. A todo aquele que bate, as portas se abrirão a ele. Ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, ou ao que tem pouco, até o que tem lhe será tirado. Muito obrigado a todos. Contemplem essas verdades, mudem seu campo vibracional para essas novas energias e aproveitem esse novo momento da humanidade. Gratidão, gratidão e gratidão.